Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo a mais um episódio na nossa jornada pelo livro do Apocalipse. Estamos quase na reta final desta jornada. Vimos no último episódio que após o retorno de Jesus à Terra, todos os preparativos foram feitos para o início do reino de 1000 anos. A Terra foi restaurada à sua beleza original, o templo foi purificado e reconstruído de uma maneira nova e melhor. O mal do mundo foi afastado, pelo menos por um tempo, e os cidadãos do reino estão presentes e prontos para receber a sua herança naquele tempo. Todos os santos ressuscitados do Antigo Testamento, da Igreja e da Tribulação estarão entrando no reino, assim como aqueles crentes fiéis que sobreviveram à tribulação. E todos os incrédulos vivos, que neste ponto serão apenas gentios, serão enviados para o Hades, ou o reino dos mortos, para esperar então o final do reino de 1000 anos. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre este reinado de Jesus na Terra por 1000 anos. Se ficarmos somente no livro do Apocalipse para estudar sobre este tempo, ficaremos decepcionados com o que encontramos. Apocalipse 20, versículos 6 e 7. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. No versículo 6, lemos o que acontecerá antes do início deste reinado. E no versículo 7, o que acontecerá depois que o reinado terminar. Então, o livro de Apocalipse não nos diz nada sobre o que acontecerá durante os 1000 anos do reinado do Messias. Os versículos 6 e 7 é tudo o que temos sobre este período. O motivo pelo qual Apocalipse praticamente ignora os detalhes deste tempo é porque o restante da Bíblia está literalmente cheia de detalhes. Este reino de 1000 anos é descrito na Torá, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. E é um grande tema também dos profetas e dos salmos do Antigo Testamento. Jesus nos deu detalhes fascinantes em muitas das suas parábolas e outros ensinamentos que estão nos evangelhos, e até os escritores das epístolas ou das cartas do Novo Testamento nos dão detalhes sobre este tempo. Então, precisamos buscar fora do livro de Apocalipse mais informações sobre a vida no tempo do reino de 1000 anos. Vamos começar lembrando o que o termo reino significa na Bíblia. A Bíblia fala extensivamente sobre o reino vindouro, usando uma variedade de termos, descrições, imagens e sombras. Na verdade, o reino vindouro é um dos temas mais importantes do Antigo Testamento, ficando atrás apenas para o tema do Messias. Encontramos referências ao reino literalmente, de Gênesis a Malaquias, e no Novo Testamento, as discussões sobre o reino foram tremendamente importantes no ministério de Jesus. Existem 160 menções ao reino no Novo Testamento, e 125 delas estão nos evangelhos. Jesus falou muito sobre como entrar no reino, como viver no reino, como reinar no reino e como receber uma herança no reino. Paulo também ensinou que receberíamos nossa herança no reinado quando Cristo voltasse. E agora em Apocalipse lemos que este reino durará 1000 anos. Se olharmos para o ensino da Bíblia sobre o reino, veremos então este conceito progredindo. O tema do reino começa em Gênesis como uma promessa, algo que Deus faria para corrigir o pecado de Adão. Essa promessa é claramente articulada nas alianças com Abraão e Davi, e a nação de Israel desfrutaria de uma herança de terra, uma posteridade de descendentes, um rei perfeito e paz sem fim. E muitas gerações de fiéis em Israel aguardaram pelo cumprimento desta promessa, como lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber a promessa. Viram-na de longe e de longe a saudaram.
reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então o momento de cumprir esta promessa chegou e o Senhor Jesus veio a Israel oferecendo o reino naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás. Jesus fez a Israel uma proposta: aceitem-me como seu rei e eu lhes darei o reino prometido. Mas Israel rejeitou este rei como nação e, como resultado, Jesus retirou a sua proposta e o reino foi tirado daquela geração de Israel. E, em seu lugar, a proposta do reino foi dada aos gentios, que se tornaram a noiva de Cristo em vez de Israel. Assim, a proposta do reino foi temporariamente colocada de lado e, em seu lugar, surgiu um programa de recrutamento de gentios ou não-judeus para o reino. Esse programa avança para o chamado de crer em Jesus, e à medida que uma pessoa obedece a este chamado, ela se torna parte de um reino espiritual. Ela se torna cidadã de um reino que não é deste mundo. E esse programa continuará até que o Senhor o encerre, ao chamar a sua noiva para o céu na ressurreição. Então, como estudamos, o Senhor retornará à terra uma segunda vez. E nesse ponto o reino aparecerá como prometido. Não será somente o invisível, no plano espiritual. O reino se tornará um lugar literal, assim como Deus prometeu a Abraão e a seus descendentes. Ele existirá na terra no futuro e também incluirá homens, mulheres de todas as nações. Isso também é o cumprimento das promessas de Deus a Abraão, quando Deus disse que todas as nações seriam abençoadas por meio da sua descendência. Então vemos o conceito de reino progredir de promessa para uma proposta, para um programa e finalmente para um lugar. Mas o conceito de reino também pode ser, como George Eldon diz, o reino de Deus já é, mas ainda não. Este reino tem duas dimensões. Jesus iniciou este reino na terra e onde quer que a vontade de Deus é cumprida, o reino se torna uma realidade. Este reino não foi totalmente manifestado nos tempos de Jesus, é verdade, nem nos nossos dias. Ainda não vivemos um mundo onde a vontade de Deus é completa e perfeita. Temos então uma tensão de experimentar o reino de Deus em nossas vidas e comunidades, mas ainda vivemos no mundo onde a vontade de Deus ainda não é completa. Então, desta maneira, aguardamos o reino para ver as suas promessas cumpridas. Mas é hora de aprender um pouco mais sobre este lugar, um mundo muito real, onde habitaremos por 1000 anos. Desfrutaremos esse tempo em um lar que chamamos de nosso. Com terras e posses, estaremos livres de doenças e tristezas, pois não haverá nada em nós ou no mundo que perturbe a nossa paz ou alegria. Teremos trabalho significativo que não será penoso e teremos relacionamentos e uma beleza natural para desfrutar. E também conheceremos, adoraremos e serviremos ao nosso Senhor de maneiras que nem podemos imaginar hoje. Não podemos dizer exatamente como será após a restauração, mas uma coisa é certa: a beleza da terra durante o reino será muito melhor do que a beleza natural que temos hoje. Nosso objetivo neste estudo é aprender o que pudermos para que nossa compreensão deste tempo cresça em nós. E à medida que entendermos mais sobre como será a vida no reino, mais podemos ansiar por este tempo. Vamos abordar este assunto por seções. Primeiro, estudaremos as mudanças na ordem da criação e na natureza, incluindo a geografia, os limites e o governo da terra. Em segundo, estudaremos as pessoas no reino e a qualidade da vida naquele tempo. Em terceiro, estudaremos o papel de Jesus no reino, incluindo a natureza da adoração no novo templo do reino. Estudaremos o evento culminante do reino, a guerra de Gog e Magog. Quando pensamos sobre a criação, vamos observar como a criação, a natureza, mudará durante o período do reino. E esse estudo começa olhando para o passado. Quando Adão e a mulher pecaram, lá no Jardim do Éden, o Senhor respondeu ao pecado deles com uma série de declarações. Gênesis 3, de 17 a 19, nós lemos: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa.
Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. O Senhor respondeu à desobediência deliberada de Adão e Eva, amaldiçoando o solo. Deus colocou a terra sob uma maldição, uma declaração de julgamento, resultando em destruição. A natureza mudou, começando com a necessidade do homem de se esforçar para produzir alimento do solo. O Senhor declarou que a terra produziria ervas daninhas e plantas inúteis. Somente com o suor do rosto o homem poderia produzir o alimento de que necessitava. Antes da maldição, o homem desfrutava da vida em um jardim que produzia todo o alimento de que necessitava, sem qualquer esforço. Nenhuma erva daninha surgia, nenhuma planta inútil sufocava as plantas. Adão só precisava levantar e encontrava todo o alimento que precisava no jardim. Depois da maldição, os dias do homem passariam a ser contados, significando que a vida teria um fim, chamado morte. O espírito de Adão morreu quando ele comeu do fruto, e agora o seu corpo físico também iria morrer. Da mesma forma, o reino animal, que também foi feito da terra, iria morrer. Por causa da desobediência de Adão e a expulsão do jardim, não podendo mais ter acesso ao fruto da árvore da vida, um processo de decadência no corpo humano começou, sucumbindo a doenças e fraquezas com o tempo. A morte também começou a ser resultado de atos instantâneos de violência, que são também resultados do pecado. Tudo isso foi uma mudança desde o princípio, porque o corpo físico foi criado para viver para sempre. Sem o pecado, Paulo explica em Romanos, não haveria morte, nem para nós, nem para qualquer outra criatura. Depois, mais tarde, após o dilúvio, o Senhor fez mais mudanças na criação, especificamente no reino animal. Gênesis 9, nós lemos, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, assim como todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Lemos então que o Senhor deu permissão a Noé, sua família, à humanidade para comer carne de animais após o dilúvio. Antes disso, os seres humanos comiam apenas plantas, sementes, conforme Deus instruiu no jardim do Éden. Embora o texto não mencione a mudança na dieta dos animais, presumimos que os animais também passaram a se alimentar uns dos outros a partir desse momento. Essa mudança teria sido necessária, pois nos dias, semanas e meses após o dilúvio, a vegetação seria escassa e sem plantações. Sem carne para comer, muitos animais poderiam morrer de fome. Então, para proteger os animais da extinção rápida, o Senhor equiparou as coisas, colocando medo do homem nos animais. Antes, os animais não temiam os homens, nem uns aos outros, mas daquele momento em diante, começou-se uma relação de predador e presa. Os animais tornaram-se adversários e inimigos entre si e também dos humanos. Os animais passaram a atacar os homens, e os homens passaram a atacar e comer os animais. Ou seja, o mundo que conhecemos, onde pessoas e animais comem uns aos outros, atacam-se e eventualmente morrem, representa uma mudança em relação ao plano original de Deus na criação. Tudo isso resultado do afastamento da humanidade do seu Criador. Durante o reino, ele começará o processo de correção. Veja o que diz Isaías capítulo 11. O lobo conviverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e uma criança os conduzirá.
A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá feno como o boi. A criança de peito brincará perto da toca da cobra. A criança desmamada colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal, nem destruirá em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Uma das primeiras coisas reconfortantes que aprendemos sobre a ordem criada no reino é que haverá animais nessa época. Quando falamos sobre o céu, precisamos sempre esclarecer de qual lugar e tempo estamos falando. Céu não é um lugar único ou um tempo fixo. O céu é onde Deus está e Jesus está. E como se Jesus se desloca, nós também o faremos. O céu para nós começará na sala do trono de Deus, após a morte ou o arrebatamento. Esse será nosso lar temporário, não será nossa morada permanente, pois não é um lugar físico para nós habitarmos. Nós fomos feitos para viver na terra, e os animais também. Mas os animais não estarão com a gente nessa morada provisória no céu, a sala do trono celestial. Quando Jesus nos trouxer de volta à terra durante o reino, e segundo Isaías, a natureza do reino animal terá sido transformada. Predadores como lobos, leopardos e leões viverão em paz, ao lado de presas como cordeiros, cabritos e bezerros. Ainda mais interessante, animais grandes e perigosos não representarão ameaça alguma a pessoas, e os animais não terão medo dos homens. Até mesmo uma cobra não apresentará risco a uma criança pequena, e o menino poderá guiar qualquer animal. Sem motivo para temerem o homem, esses animais deixarão de atacar as pessoas com seus mecanismos de defesa, muitas vezes mortais. Em resumo, todos os animais poderão ser domesticados, obedecerão ao homem e voltaremos a ter domínio sobre eles. Hoje, muitos animais selvagens simplesmente não podem ser domesticados porque ainda mantêm seus instintos, mas nesse dia o Senhor removerá essa relação de predador e presa. Deixará de existir o caçador e a caça. Será o reverso do que Deus declarou a Noé, um retorno à natureza do mundo original. Em seguida, o Senhor também reverterá a maldição de ter que lutar e trabalhar muito para produzir o alimento durante a vida no reino. Em Ezequiel capítulo 34, nós lemos: Farei uma aliança de paz com eles e eliminarei da terra os animais selvagens para que possam viver em segurança no deserto e dormir nas florestas. Farei deles e dos arredores do meu monte uma bênção. Enviarei chuva na devida estação, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão seus frutos, e o solo produzirá suas colheitas. O meu povo estará seguro em sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e os libertar das mãos daqueles que os escravizaram. O Senhor estabelecerá uma aliança de paz, e ele diz que as pessoas poderão dormir em paz nas florestas, sem temer, mostrando que não terão inimigos, nem humanos, nem animais. Veja também que as árvores também darão frutos e a terra será produtiva, ou seja, a terra produzirá naturalmente, sem necessidade de trabalho árduo, mais um sinal da reversão da maldição, aquela que tornou a vida tão difícil para a humanidade. Então, quando ouvimos que teremos herança na terra e que nossa vida envolverá a agricultura, temos que entender o real significado. Não será uma vida difícil, justamente o contrário. Em Ezequiel, capítulo 36, nós lemos: Porém o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Livrarei vocês de toda impureza, chamarei o cereal e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei o fruto das árvores e a colheita dos campos, para que nunca mais sofram zombaria entre as nações por causa da fome. A terra devastada será cultivada em vez de ficar deserta à vista de todos os que passarem por ela. Eles dirão: esta terra, antes devastada, tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que estavam em ruínas, devastadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas.
Então as nações que restarem ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava devastado. Eu, o Senhor, falei e o farei. O Senhor diz que a terra será como Éden novamente, e nunca mais haverá fome. Ele mesmo chamará o fruto e o cereal à existência para o seu povo. Quão difícil será trabalhar numa terra que produz simplesmente ao comando da voz de Deus. É uma grande imagem da graça. Deus faz o trabalho e nós receberemos a bênção. Como Deus garantirá tanto sucesso agrícola até mesmo no deserto? Veja o que diz Isaías, capítulo 30. Ele também lhes mandará chuva para a semente que vocês semearem na terra, e a comida que dela vier será farta e nutritiva. Naquele dia, o rebanho pastará em pastagens amplas. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem salgada, espalhada com pá e forquilha. Em todo o monte elevado e em toda colina alta haverá ribeiros e córregos de água no grande dia do massacre, quando as torres caírem. A luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor tratar da ferida do seu povo e curar a chaga que ele lhes causou. A criação no reino se assemelhará mais ao tempo do Éden, animais obedecendo ao homem, sem predadores matando outros animais e a terra produzindo com facilidade. Mas haverá também mudanças territoriais e na geografia durante a renovação dos céus e da terra. Israel existirá durante este reinado, mas os seus limites serão diferentes dos atuais ou de qualquer época passada. Deus estabelecerá novas fronteiras para Israel, eliminando os inimigos históricos ao redor. Hoje, Israel ocupa apenas uma faixa pequena, limitada pelo mar Mediterrâneo, tendo Líbano ao norte, Egito ao sul e Jordânia e Síria a leste, território menor do que teve no auge sob o reino de Salomão, onde Israel se estendia bem ao norte sobre a Síria, todo o Líbano e o território a leste do Jordão, indo ao sul até o Egito. Israel nunca mais teve tanta terra desde então, e poderíamos imaginar que Deus restituiria uma área parecida com aquela, mas Deus prometeu ainda mais no pacto com Abraão. Naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo aos seus descendentes: darei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. O ribeiro do Egito está na fronteira histórica com o Egito, na península do Sinai, e o Eufrates fica no atual território do Iraque, muito além das fronteiras históricas de Israel. Mais tarde, na entrada na Terra Prometida, Deus reafirmou essas fronteiras. Moisés, meu servo, está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês, do deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, que fica a oeste, será de vocês. E em Ezequiel, capítulo 47, nós vemos outros marcos para os limites futuros. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Etlon, passando por Lebo-Hamate até Zedade, Berota e Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Amate, e indo até Azer-Aticon, que fica na extremidade de Hauram. A fronteira se estenderá desde o mar até Hazar-Enam, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Essa será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá entre Hauram e Damasco, ao longo do Jordão entre Gileade e a terra de Israel até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Essa será a fronteira leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito, até o Mar Grande. Esta será a fronteira sul. E no lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até de frente a Lebo-Hamate. Essa será a fronteira oeste. O Senhor terá compaixão de Jacó, voltará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Ali
Os estrangeiros se unirão a eles e se juntarão à descendência de Jacó. Povos os apanharão e os trarão para casa, e Israel se apossará das nações como servos e servas na terra do Senhor. Fará prisioneiros aqueles que os aprisionaram e dominará os seus opressores. Pois você se estenderá à direita e à esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão em suas cidades desertas. Então, assim, Israel será muito maior e incluirá terras de vizinhos históricos. Sobre as outras nações, a Bíblia diz apenas que muitas delas, conhecidas, estarão representadas, mas não detalha suas fronteiras. Edom continuará a existir no reino, mas permanecerá desabitada como memorial do pecado contra Israel. Lá será a entrada para o poço, onde Satanás estará preso, de onde sairá fumaça e ninguém poderá pisar ali. O Egito existirá, mas os egípcios não poderão retornar aos seus territórios durante os primeiros 40 anos do reino, um memorial do tropeço de Israel na idolatria. Depois destes 40 anos, o Egito será ocupado novamente. E a montanha sobre a qual Jerusalém estará será elevada e se tornará a mais alta do mundo. Como diz em Miqueias, nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, se elevará acima das colinas, e para ele correrão os povos. Sobre este monte estará o templo, onde Cristo habitará. E Zacarias nos dá mais detalhes, que haverá novos rios fluindo do topo deste monte. Naquele dia, águas correntes sairão de Jerusalém, metade para o mar oriental e metade para o mar ocidental, tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. A terra de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém, será transformada em planície. Jerusalém será elevada e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o local da porta antiga, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os tanques do rei. Nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Da cidade sairão 2 rios, um para o Mediterrâneo, a oeste, e outro para o Mar Morto, a leste. E Ezequiel descreve que este rio transformará o Mar Morto em água doce. Como lemos, ele me disse, estas águas fluem para a região leste, descem até o Arabá e entram no mar. Quando desaguam no mar, a água ali é saneada. Por onde passar este rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água vinda do santuário saneará as águas salgadas, e onde o rio fluir haverá vida. Pescadores estarão às margens, desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá locais próprios para estender redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande, muitíssimos, mas os charcos e os pântanos não se tornarão saudáveis, servirão de sal. A mudança será tão milagrosa que fará brotar vida onde só havia morte. Pescadores pescarão em abundância com grande variedade de espécies. Vemos muitos vídeos mostrando que isso já está começando a acontecer. Então podemos crer que o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não completo. Outras transformações nos falam sobre a terra em volta de Jerusalém, que será uma enorme planície, enquanto o monte do templo se tornará o ponto mais alto. E no topo deste monte estará o governo e o templo do Senhor. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. As nações de toda a terra irão até Jerusalém para aprender do Senhor, e a lei do mundo virá de Sião. Jerusalém será a capital da terra, sede do governo do Messias. E Miqueias continua: ele julgará entre muitos povos e resolverá as contendas de nações poderosas e distantes. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra, e jamais tornarão a preparar-se para a guerra.
A guerra será coisa do passado. Todo o aparato militar será convertido em implementos agrícolas. Embora o pecado ainda exista, será totalmente controlado pelo perfeito governo de Cristo. O salmista descreve assim o reinado do Senhor. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. O governo do Messias será absoluto e justo, exercido por Jesus e por aqueles que governam sob a sua autoridade, garantindo total justiça e paz verdadeira em toda a terra. O Senhor governará ou quebrará as nações com vara de ferro. Ele destruirá a resistência das nações pecadoras como se fossem vasos de barro. Note que naquele tempo haverá reis e juízes na terra, que, segundo Miqueias, deverão governar com discernimento. Isso nos mostra que existirá um governo constituído sob a autoridade de Jesus, um governo que cumprirá perfeitamente a sua vontade para controlar o pecado. Veja como está profetizado em Isaías capítulo 9. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sob os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O governo está sobre os ombros de Jesus, ou seja, ele presidirá uma administração, um governo com muitos auxiliares, e Cristo incluirá outros em seu governo. Nós, a nação de Israel, antes dominada por outros povos, também governará o mundo, e o seu mais célebre rei, Davi, voltará a governá-los, mas agora como um príncipe sob a autoridade do rei Jesus. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo do seu pescoço e romperei as suas correntes. Os estrangeiros não o submeterão mais. Servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, o seu rei, que levantarei para eles. E em Ezequiel capítulo 34, nós lemos: Eu lhes darei um só pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará deles. Ele os cuidará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, falei. Então, sob Davi estarão as 12 tribos de Israel, governadas pelos apóstolos, como Jesus prometeu. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quanto aos gentios, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas aprendemos algumas coisas. As nações gentílicas estarão espalhadas pelo mundo, também precisando de governo. E nós, os santos da igreja, cumpriremos esse papel. Já vimos isso em Apocalipse capítulo 20, quando lemos que os santos reinarão com Cristo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, aqueles que não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então Jesus também ensinou por meio das parábolas, como a das minas ou dos talentos em Lucas capítulo 19, que ele recompensará a fidelidade, dando autoridade para governar sobre cidades no reino. Isto mostra que haverá posições de honra para aqueles que o servirem bem agora. Por isso, Paulo disse que devemos buscar agradá-lo, inclusive pensando em servir mais no reino. Israel será a principal nação da terra, e todas as demais servirão a Israel.
Deuteronômio capítulo 28 nós lemos: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E em Isaías 14 nós lemos: o Senhor terá compaixão de Jacó, voltará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Ali, os estrangeiros se unirão a eles e se juntarão à descendência de Jacó. Povos os apanharão e os trarão para casa, e Israel se apossará das nações como servos e servas na terra do Senhor. Fará prisioneiros aqueles que os aprisionaram e dominará os seus opressores. Uma completa inversão da história de Israel, que por muito tempo foi disciplinado por Deus por causa do pecado. E finalmente receberá as bênçãos prometidas. Vale lembrar aqui um pouco a história do povo de Israel, que foi criado por Deus através de Abraão, que recebeu promessas e alianças. Mas este povo desobedeceu à antiga aliança e por isso foi disciplinado, disperso e sofreu grandes perdas. Passou por muita tribulação e no fim se converterá. Receberá o Messias e será salvo, e receberá todas as bênçãos da aliança de Abraão, obedecendo perfeitamente à lei de Deus. Deus fará de Israel a principal nação sobre a terra. Agora, toda essa necessidade de governo traz uma questão: haverá desobediência nesse tempo? E a resposta é sim. E se haverá desobediência, é porque haverá pecado. Como e por que o pecado ainda existirá no reino? Vamos responder a esta questão no próximo episódio. Para concluir o episódio de hoje, gostaria de compartilhar um vídeo do Bible Project que fala sobre a criação e vou deixar o link na descrição se você quiser ver com mais detalhes. Pastor Tim explica que a imagem que temos em Gênesis é de jardinagem. Deus criou o homem e os colocou no jardim como jardineiros ou agricultores. Deus os colocou ali para governar a terra, cultivando-a, aproveitando todo o potencial da criação e, a partir disso, fazendo algo novo e maior. Então, é plantar comida uns para os outros. Multiplicar é a ideia de criar famílias que se tornam vizinhanças. E então essas famílias criam comunidades onde as pessoas trabalham e cuidam umas das outras, constroem negócios e cidades que se expandem para novos lugares e assim por diante. Então, governar é realmente nossos atos cotidianos de trabalho e criatividade. E até este conceito de governar é muito diferente do que nós temos hoje. Essa tarefa de governar é uma tarefa sagrada e divina da humanidade. É claro que os seres humanos, ao longo dos séculos, também já criaram coisas realmente incríveis. Mas por causa do afastamento do seu Criador, nós também criamos coisas que causam sofrimento e muita injustiça. Mas o projeto, o objetivo original de Deus lá no Jardim do Éden, será restaurado no reino do Messias. E esta é a nossa esperança. Um grande abraço e até o próximo episódio.